Olá, boa tarde. Eu me chamo Ingrid Braux, eu sou aluna da nutrição da Unirio e bolsista de iniciação científica do Vegan. Hoje eu vim apresentar o trabalho com o nome A Tendência à Ortorexia em Indivíduos Vegetarianos Residentes no município do Rio de Janeiro. A palavra ortorexia é definida pela junção de dois termos gregos: ortos, que seria correto, apropriado, e rexia, que seria apetite. A ortorexia nervosa se apresenta na literatura como um novo tipo de desvio do comportamento alimentar. Ela foi definida pela primeira vez em 1997 por Steven Bratman como uma obsessão doentia pelo consumo de alimentos saudáveis e é considerada uma variante da anorexia nervosa. Entretanto, ela não é reconhecida como um transtorno alimentar e não está incluída no Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders 5. Entretanto, mesmo não tendo sido descrita como um transtorno alimentar, ela é caracterizada como um comportamento obsessivo patológico, tendo como os principais sintomas a restrição de determinados alimentos, a preocupação excessiva com a origem do alimento, a ansiedade e a obsessão pelo alimento saudável. Vegetariano é considerado todo o indivíduo que exclui da sua alimentação todos os tipos de carnes, aves e peixes e seus derivados, podendo ou não utilizar laticínios ou ovos. E, portanto, são indivíduos que tendem a afirmar mais do que os onívoros que possuem uma consciência saudável. Essa preocupação com a alimentação saudável pode contribuir para a ortorexia nervosa. Sugere-se também que a dieta vegetariana pode aumentar o risco de desenvolver comportamento alimentar ortoréxico, devido à eliminação de grandes grupos de micro e macronutrientes. Portanto, pode-se esperar que indivíduos que escolhem seguir a alimentação vegetariana, por acreditar ser uma alimentação mais saudável, podem ser mais suscetíveis ao desenvolvimento da ortorexia. Devido a tudo isso, o objetivo desse presente estudo é avaliar a relação entre o vegetarianismo e o comportamento alimentar com tendência à ortorexia. Foi conduzido um estudo observacional e transversal de abordagem quantitativa entre fevereiro e março de 2019. A ferramenta utilizada foi a Google Forms. O questionário foi feito de forma auto-aplicável e foi composto de 15 questões. Essas 15 questões, elas foram baseadas no questionário Orto 15, na versão brasileira. A tradução do instrumento foi realizada baseada na metodologia indicada pela Organização Mundial da Saúde e foi baseada na pesquisa de um estudo, Ortorexia Nervosa, a adaptação transcultural do Orto 15. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unirio, e todos os indivíduos que participaram fizeram de forma voluntária e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. As perguntas que compuseram esse questionário foram: você fica atento à caloria dos alimentos quando come? Quando você vai ao mercado de alimentos, se sente confuso a respeito do que deve comprar? Nos últimos 3 meses, pensar sobre a sua alimentação tem sido uma preocupação? As suas escolhas alimentares são determinadas pela sua preocupação com seu estado de saúde? O sabor é a qualidade mais importante que você leva em consideração ao escolher os alimentos? Você se dispõe a pagar mais por alimentos saudáveis? A preocupação com a alimentação saudável toma mais de 3 horas do seu dia? Você se permite uma quebra da sua rotina alimentar? Seu humor influencia o seu comportamento alimentar? Você acredita que a sua convicção de se alimentar saudavelmente aumenta a sua autoestima? Você acha que o consumo de alimentos saudáveis modifica seu estilo de vida? Você acredita que consumir alimentos saudáveis muda seu aspecto físico? Sente-se culpado quando sai de sua rotina alimentar? Você pensa que no mercado existem alimentos não saudáveis? Ultimamente você costuma estar sozinho quando se alimenta? E para cada uma dessas perguntas, apresentavam-se 3 possíveis respostas: sempre, muitas vezes, algumas vezes e nunca. E cada uma dessas alternativas significava uma quantidade específica de pontos. Sendo as perguntas 2, 5, 8 e 9 tendo 4 pontos para sempre, 3 pontos para muitas vezes, 2 pontos para algumas vezes e 1 ponto para nunca. As questões de número 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14 e 15, 1 ponto para sempre, 2 pontos para muitas vezes, 3 pontos para algumas vezes e 4 pontos para nunca. E a questão 1 e 13 tiveram 2 pontos para sempre, 4 pontos para muitas vezes, 3 pontos para algumas vezes e 1 ponto para nunca. Ou seja, para cada pergunta, as respostas possuíam pesos diferentes.
o que permitiu que cada indivíduo tivesse uma nota individual, que seria avaliada mediante um ponto de corte, sendo menor que 35 para estudos populacionais, para identificar se esses indivíduos estão em risco. A ferramenta utilizada para registro e tabulação desses dados foi o Microsoft Office Excel 2007 e foi apresentada por meio de uma estatística descritiva, por meio de percentuais, média e desvio padrão. Os dados foram analisados pelo software EpiInfo 2002 e foi utilizado o teste Q² IP menor do que 0,05 para significância estatística. Participaram do estudo 218 pessoas. Dessas foram excluídas 67, ou por não serem vegetarianas ou não serem maiores de 18 anos, restando então 151. Dessas, 131 são do sexo feminino e 20 do sexo masculino, com a idade máxima de 62 anos, idade mínima de 18 e idade média, então, de 40 anos. Na variável idade, nós subdividimos em 3 grupos: maior de 50 anos, de 18 a 29 anos e de 30 a 49 anos. Encontramos nessa pesquisa o maior grupo em 19 a 29 anos, sendo 54,97% do total. Já na escolaridade, foi dividido nos seguintes grupos: ensino médio completo, ensino superior completo, ensino superior cursando, não informado, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. Desses, o que mais foi encontrado na pesquisa foi o não informado, com 36,42%. E também tivemos a categoria profissional, sendo composta de não informado, não profissional da saúde e profissional da saúde. E a maior parte dos participantes foi não profissional da saúde, com 46,36%. Ao relacionar esses dados com o questionário de ortorexia, percebemos que as variáveis sexo, idade e escolaridade não apresentaram relação estatística significante em relação ao comportamento alimentar com tendência à ortorexia, sendo apenas a profissão com resultado com associação de comportamento ortoréxico. O subgrupo que foi possível fazer essa relação estatística foram os não profissionais da saúde, o que demonstra que houve um crescimento sobre o conhecimento nutricional em relação à população geral. Esse crescimento pode ter se dado por conta de informações midiáticas, que falam sobre alimentação saudável, e com isso as pessoas que não são profissionais da saúde estão aplicando também esses conhecimentos em sua vida. Na amostra do presente estudo, encontramos uma maior prevalência do sexo feminino, o que se relaciona com os dados da literatura, em que encontramos uma maior prevalência do sexo feminino na adesão de dietas vegetarianas. Quanto ao comportamento ortoréxico, era de se esperar que houvesse maior prevalência nas mulheres, pois o sexo feminino tem um maior cuidado com seus aspectos físicos, aparência e seus hábitos alimentares. Porém, foi encontrada uma maior prevalência da tendência à ortorexia em homens, o que não pode ser avaliado no presente estudo, uma vez que a amostra foi muito reduzida. Já em relação à amostra como um todo, tivemos uma prevalência de tendência à ortorexia nervosa de 62%, o que indica que há maior quantidade de positivos na classificação para o risco de desenvolvimento do comportamento alimentar com tendência à ortorexia. Quanto às perguntas que compõem o questionário, nós encontramos relevâncias estatísticas para a pergunta 3, 4, 8 e 11. Sendo a pergunta número 3, nos últimos 3 meses, pensar sobre a sua alimentação tem sido uma preocupação? Estudos confirmam que um tempo superior a 3 horas diárias pensando, fazendo aquisição e preparando alimentos saudáveis se torna algo preocupante. Então é necessário observar esses riscos, pois ele tende a ter relações com transtornos. Já a pergunta 4 era: as suas escolhas alimentares são determinadas pela sua preocupação com seu estado de saúde? Estudos afirmam que o desejo de comer alimentos saudáveis não é uma desordem, sendo apenas uma preocupação quando isso se torna uma obsessão e atinge de forma negativa a vida do indivíduo, podendo então conduzir à ortorexia. Já a pergunta 8 era: você se permite uma quebra da sua rotina alimentar? E a 11: você acha que o consumo de alimentos saudáveis modifica seu estilo de vida? Se relaciona com a literatura, que afirma que a procura incansável pelos alimentos puros pode acarretar ações desordenadas e que interferem negativamente na saúde do indivíduo e nas suas relações sociais. Ou seja, o presente estudo não enfatiza que o indivíduo vegetariano possui uma maior tendência a desenvolver comportamento ortoréxico, e sim que o indivíduo ortoréxico tem maior chance de se tornar vegetariano e desenvolver riscos nutricionais devido às suas restrições. Entretanto, são necessários mais estudos. Espero que tenham gostado. Obrigada.